Timing, inglês boutique. Você fica de saco cheio quando fica em casa? Aqui nós vamos estudar um pouquinho do verbo ficar e suas variações na língua inglesa, algumas delas pelo menos. Bom, primeiramente vamos ver aqui. A praia fica a 100 metros. Ela ficou em casa. Ele ficou chateado. Ele ficou com troco. E ele ficou calado. Notem que para cada um desses verbos aqui eu botei uma cor diferente. Fica, ficou, ficou amarelo, ficou meio alaranjado e ficou arroxeado. Bom, para cada um desses verbos nós vamos ter um sentido na nossa língua. Por exemplo, quando eu falo a praia fica a 100 metros, eu quero dar um sentido de localização. Quando eu falo ela ficou em casa, ela permaneceu, ficou lá. Ele ficou chateado, ele tornou-se chateado. Ele ficou com troco, ele guardou, ficou com, guardou o troco. E ele ficou calado, manteve-se. Para cada um desses verbos aqui, eu vou ter um correspondente em inglês, apesar de na língua inglesa, na língua portuguesa, eu poder usar o fica ou ficar para todos os casos. Primeiramente, vamos ver aqui, a praia fica a 100 metros. No caso, a praia fica a 100 metros seria The beach is 100 meters away. Ou seja, quando nós falamos de localização, nós usamos o verbo to be. Então, onde fica a praia? Where is the beach? Onde fica a sua casa? Onde é a sua casa? Where is your house? Onde fica alguma coisa, vai sempre usar o verbo to be. Então, onde fica o banco mais próximo? Where is the nearest bank? A banca fica em frente ao banco. Ou seja, the newsstand is in front of the bank. Ou seja, aqui em ambos os casos utilizei o verbo to be para indicar localização. Ok? Então, todas as vezes que vocês pensarem em verbo ficar com localização, utilize o verbo to be. Ainda tem mais uma. São Paulo fica a 400 km do Rio. Onde fica São Paulo? São Paulo is 100 km from Rio. So, aqui, localização, verbo to be. No segundo caso, ela ficou em casa ontem, ou seja, ela permaneceu em casa. Não saiu, ficou lá. Então, she stayed home ou she stayed at home yesterday. Ok? Outros exemplos, eles ficaram num ótimo hotel. Se hospedaram, ficaram lá. Então, they stayed at an excellent hotel or they stayed at a great hotel, whatever. Mas aqui eles stayed, no sentido de hospedaram-se, ficaram lá. Fiquei na Europa por 2 semanas. Ou, I stayed in Europe for 2 weeks. Quanto tempo que eu permaneci na Europa? 2 semanas. E fique aqui e espere. Stay here and wait. Bom, então nesse caso aqui, nós vamos utilizar o verbo to stay, que muita gente confunde em português com o verbo estar. Por quê? Porque o som do stay lembra estar. Foneticamente é muito parecido com o português. Só que o stay é ficar e o verbo estar é to be. Não confundam, ok? Bom, no terceiro caso, ele ficou chateado. Aqui, como nós vimos antes, ele tornou-se chateado. Ok? Ele não permaneceu lá chateado, nem se localizou chateado. Ele tornou-se, mudou o estado dele. E nós já tínhamos visto no vídeo anterior, quando nós mudamos o estado, nós usamos o verbo to get. Então, he got upset. He got upset, ele ficou chateado. Ela ficou triste, she got sad. Eles ficaram confusos, they got confused. Ou seja, todas as vezes que eu fiquei, no sentido de tornei-me, ou você tornou, alguma coisa se tornou, ficou, nós usamos o verbo to get. Ainda tem mais uma. Eles ficaram magoados, they got hurt. They got hurt e não they stayed hurt ou they are hurt. They are hurt, eles estão magoados. Eles ficaram magoados, tornaram-se, they got hurt. Bom, ela ficou ele ficou com ou guardou o troco. Nesse caso aqui, a pessoa guardou para si o troco, ficou com ele. Quando nós vamos ficou com, eu fiquei com o troco. No divórcio, a minha mulher ficou com a casa, eu fiquei com os discos. É o verbo to keep. Então, he kept the change. He kept the change, ele ficou com o troco, ou seja, guardou o troco. No caso aqui, ele ficou com os CDs dela. He kept her CDs. E ela ficou repetindo a mesma coisa.
ou ficou repetindo para si mesma, she kept on repeating to herself. Tá? Ou então she kept on repeating to herself. Ela manteve-se repetindo para si mesma. Ele ficou calado. No caso aqui, he remained silent. Tá? E não falei he stayed quiet, silent. Não, he remained silent. Permaneceu. E outro exemplo, tudo fica o estado do mesmo jeito, como nada mudou. Everything remains the same. Em vez de falar everything stays the same, everything remains the same. Permanece. Ou eles ficaram sentados durante a palestra, permaneceram sentados. They remained seated during the lecture. Bom, aqui é mais uma explicação da Time English Boutique. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um bom dia. Qualquer coisa, nos visitem na nossa fanpage do Facebook ou no YouTube.